Eu pediria a você a gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5, e deixasse aberta a sua Bíblia aí para lermos um trecho. Senhor nosso Deus, nós ainda na Tua presença clamamos pela Tua ajuda para que possamos pregar a Tua palavra segundo a Tua vontade. Nos colocamos totalmente na dependência do Espírito Santo. Que o Senhor fale aos nossos entendimentos, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos abençoe pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. O profeta Isaías faz uma pergunta que todo pregador precisa, de fato, fazer e ter a resposta. A pergunta é: quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? E ele ainda amplia essa pergunta dizendo: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quando cremos na palavra de Deus, a mesma palavra é concretizada pelo obrar do braço divino em nossas vidas. Crer é trazer à existência aquilo que cremos. E como crerão, diz a palavra, se não houver quem pregue, se não houver quem transmita a palavra, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. É necessário que ministremos, mais do que nunca, nos tempos que hoje vivemos na igreja, é necessário que nós ministremos os valores reais e os princípios reais da fé cristã. Mais do que nunca, nós precisamos transmitir os valores e os princípios. Nós precisamos transmitir a sã doutrina do Evangelho. E sentindo, não apenas eu, mas todo o presbitério da igreja, sentindo a necessidade de voltarmos aos princípios, de voltarmos aos valores, de voltarmos para agradarmos ao Senhor e agradarmos ao Senhor adorando verdadeiramente em espírito e em verdade, adorando com a nossa vida, com o nosso proceder, com o nosso falar. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus nos pedirá conta de cada uma das nossas palavras. Se as nossas palavras haverá prestação de contas, quanto mais os nossos atos. Palavras que a Bíblia não diz apenas as palavras faladas, como também não apenas os atos feitos, mas palavras pensadas, atos desejados. Jesus, num sermão do monte mesmo, disse: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou, já está sendo julgado por adultério diante de Deus, perante o Senhor. Os valores têm que retornar à igreja. Nós temos que ter um espírito, que é o espírito correto. Veja, quando os discípulos de Jesus, a saber, João e Tiago, aqueles irmãos, e que conhecemos que João é o apóstolo do amor, mas ainda no início de seguir a Cristo, quando os samaritanos recusaram receber Jesus, uma aldeia samaritana, disse João e disse Tiago ao Senhor Jesus: quer, Senhor, que mandemos vir fogo dos céus sobre eles? E Jesus, então, teve que puxá-los de novo para a centralidade do desejo de Deus para as suas vidas, e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Temos que ter o espírito certo. Você pode dizer amém a isso? O espírito correto. O espírito correto.
Meus irmãos, quando nós pensamos na origem do antissemitismo europeu, ela tem uma origem numa grande tragédia, na chamada peste negra, que pouco mais da metade da população da Europa Ocidental morreu por causa da peste negra. Isso quer dizer, uma entre duas pessoas morreram. Você pode imaginar algo assim? É devastador. As pessoas não tinham resposta de por que estava acontecendo isso. E quando pessoas não têm resposta, elas tentam buscar uma resposta. E como os amigos de Jó, que sem resposta para o sofrimento de Jó, buscaram uma resposta, e a resposta foi acusar a Jó. Quando nós não temos respostas para as coisas, nós buscamos a quem acusar. E normalmente nós buscamos um bode expiatório. Em vez de encararmos os nossos problemas, em vez de buscarmos soluções às nossas dificuldades, é mais fácil simplesmente atribuí-las a A, B ou C. E foi que a igreja, pasme, foi a igreja que, buscando uma resposta, disse: isso é culpa dos judeus, porque eles mataram o Messias. Isso perdura por anos na igreja, e só foi a igreja fazer uma culpa de si mesmo e pedir perdão ao mundo judaico no século 21. Veja bem, desde a Idade Média, isso permaneceu, e existe um sentimento, então, judeus foram mortos, mais de 500 comunidades judaicas dentro da Europa foram exterminadas. Tudo isso porque nos distanciamos do primeiro amor. E passados 100 anos disso, a Europa vivenciou um outro grande problema, que foi de fome, porque houve muito frio, houve tipo uma mini era glacial, e já os judeus já tinham sido culpados por uma coisa, e agora não dava mais para culpá-los, mas havia alguém que poderia ser culpada: a mulher. Foi daí que surgiu a famosa caça às bruxas, porque as mulheres foram vistas como aliadas de Satanás, fora do sentido bíblico, porque a Bíblia diz: porém, inimizade entre ti e a mulher. Mas surgiu a frase famosa da igreja novamente: pela mulher entrou o pecado. E Deus está amaldiçoando a todos nós por causa da mulher. Então a mulher, rapidamente, era queimada numa fogueira, era afogada, eram feitas coisas terríveis. Tudo isto veio quando a igreja quis dar uma resposta, em vez de dar uma solução. Mais importante do que respostas é termos soluções. E soluções são o que Cristo traz à nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Então, nós vivemos um tempo conturbado, nós vivemos um tempo de pessoas, às vezes, perturbadas. E nós temos que ter a centralidade do Evangelho. Nós temos que voltar a viver a Basileia. O que é a Basileia? É o reino de Deus, o governo de Deus. E o reino de Deus, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus, ele reina nos nossos corações. É quando nós fazemos a vontade de Deus, nós vivemos o reino de Deus. E nós precisamos voltar ao reino de Deus. Voltar ao reino de Deus. E voltar a viver. E é por isso que nós escolhemos começar a analisar como ministério o Sermão da Montanha. Parte por parte, detalhe por detalhe. Tanto eu quanto os demais pastores estaremos pregando
o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, como muitos teólogos, estudiosos e pregadores do Evangelho dizem, é a constituição do reino de Deus. E por esta constituição, nós precisamos viver. Estes são os valores eternos que Cristo trouxe à nossa vida. Vivamos o sermão do monte, no nome de Jesus Cristo. Nós precisamos viver. E por isso eu convido você agora a lermos o início do que se chama as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. Eu poderia afirmar, e não tenho medo de afirmar, que este versículo, o versículo de número 3, esta bem-aventurança, é a chave para podermos viver, de fato, o reino de Deus. Deles é o reino dos céus, dele é o reino de Deus. O que Mateus chama reino dos céus, em Lucas será chamado o reino de Deus. Nós necessitamos viver essa bem-aventurança. Makarios em grego, que significa alguém que goza de grande felicidade. Ou, traduzido ao pé da letra, felizes daqueles que, bem-aventurados, afortunados, agraciados, favorecidos, portanto, felizes. O doutor Russell Shedd, em um pequeno livro falando sobre as bem-aventuranças, ele resumiu tudo dizendo: aqui Jesus mostra a felicidade segundo Deus. Segundo Deus, esta é a verdadeira felicidade. Quando você vai ao hebraico, essa expressão, bem-aventurado, é praticamente uma expressão ativa. Não é uma expressão que na ideia latina, não tanto grega, mas na ideia latina, é uma ideia mais passiva. Quando alguém é agraciado, é uma ideia mais passiva, alguém que está recebendo algo. Na ideia hebraica, é a ideia de alguém que vai se apropriar de algo, como quando Deus promete ao povo de Israel, dizendo que lhes daria a terra, e diz então: essa terra eu vos dou, entrai e possuí a terra. Ou seja, é uma expressão que poderia ser literalmente traduzida como em marcha, ir em direção, mas caminhando como quem marcha, caminhando decididamente para tomar posse. Então, em marcha, aqueles que são humildes, humildes de espírito. A palavra humilde, dizem os estudiosos de grego, que talvez a melhor tradução seja, de fato, a palavra pobre. Como essa palavra pobre, veja bem, pobreza em grego, e inclusive em hebraico, não é restringida a uma só palavra. Assim como em todas as línguas, nós temos mais de uma palavra para pobreza. Você pode usar miséria, você pode usar carência, está carente, necessitado. Mas em grego, existem palavras específicas, quando é uma pobreza econômica, é uma palavra. E essa pobreza, ela tem o sentido
de dependência. Dependência como dos extremos da vida. Nos extremos da vida, nos tornamos dependentes. Quando uma criança nasce, ela é, quanto mais jovem, mais dependente, mais carente daqueles que cuidam dela, dos seus cuidadores, dos seus progenitores, que se espera que não sejam só progenitores, mas cuidadores, educadores. Então, esta criança, ela é dependente. Quando nós chegamos ao outro extremo da vida, a idades avançadas, nós começamos a ficar limitados. Nós, quando somos pequenos, temos muitas limitações e vamos subindo. Mas quando somos muito idosos, vivemos a realidade de nos tornarmos limitados. Já não mais fazemos as coisas como antes. A própria Bíblia diz, quando uma folha de papel se tornar um peso. Oh, meus irmãos, isso não deve ser fácil. Todos que viverem chegarão a isso. A pessoa diz, eu não quero viver isso, então morra cedo. Não é verdade? Se você quer viver muito, você vai viver isso. E se uma das coisas que as pessoas não se preparam, porque a criança não precisa se preparar para isso, ela vem completamente despreparada, mas quando nós chegarmos à velhice, nós temos que estar preparados para a velhice, temos que estar preparados para uma coisa que, como foi dito a Pedro, hoje tu te cinges e vai para onde quer, amanhã outro te cingirá e te levará para onde não quer. Isso aí é o quê? É o dependente. É o carente, é o humilde, é o pobre. Essa pobreza, que é dita aqui, é uma pobreza relacionada a uma dependência, como se fosse completamente dependente, completamente carente. Mas que carência é essa? Não é física, não é econômica, não é pobreza econômica, não é pobreza de saúde. Essa é uma carência, é uma dependência espiritual. De início, a chave de vivermos o reino de Deus está numa completa, total dependência de Deus. Quem pode dizer amém a isso? Jesus foi pobre de espírito. Não pobre de espírito nesse sentido. Nós fugimos dessa expressão pobre de espírito, porque essa expressão pobre de espírito da nossa língua tem uma ideia de uma pessoa medíocre ou uma pessoa tacanha, e quer dizer, ele é pobre de espírito. Mas Jesus foi dependente. Veja bem, quanto tempo Jesus orava, quanto tempo, e a expressão, quem de fato é pobre de espírito, quem de fato é humilde de espírito, é aquele que compreende, aceita, crê, vive o que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Totalmente dependente dele. Quando Jesus começa a nos falar, e quando nós lemos os princípios das Sagradas Escrituras, quando nós lemos a lei, nós chegamos ao quem pode viver a lei? Quem pode cumprir todos os mandamentos? Sabe, o povo judeu, eu brinco às vezes, digo que o povo do jeitinho não é o brasileiro, é o judeu. O judeu sabe dar jeitinho para tudo. Quando o judeu percebeu, os rabinos perceberam, que nenhum homem poderia viver plenamente, obedecer todos os mandamentos, o judeu determinou a salvação coletiva. Deus salva aqueles que cumprem o mandamento. E já que
Um não poderia cumprir tudo, que tal nos associarmos todos? E eles criaram isso. Por isso, a pior coisa que pode acontecer a um judeu, teologicamente falando, é ele ser expulso da comunidade, porque sem a comunidade ele não cumpre os mandamentos, e sem a comunidade ele não pode ser salvo. Daí vem a ideia da excomunhão, de ser excomungado, que ser tirado da salvação, até do mundo cristão, até do mundo cristão, católico, romano. Mas o que eles falam é o seguinte: já que eu cumpro um certo número de mandamentos, você cumpre outro certo número de mandamentos, aquele outro cumpre, aí nós todos juntos cumprimos tudo. Confortável? Não. É um jeitinho que se dá, mas acontece que a Bíblia diz: aquele que pecar num já pegou contra todos. Então não há por onde escapar, só há uma maneira, é pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é através de Jesus Cristo. E isso é o quê? Dependência total. Ser humilde, pobre de espírito. E se existe humildade de espírito, eu poderia ir ao outro lado e dizer que também existe soberba, arrogância, orgulho espirituais. E, infelizmente, isso é uma verdade. A pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ser independente de Deus. Quando você é independente de Deus, o pecado da rebelião está na sua vida, a queda está diante de você. Mais ou menos o que o diabo falou para Eva e para a humanidade. Sereis iguais a Deus. Sereis iguais a Deus. Sabe, o que o inimigo utilizou foi o desejo de ser. O desejo de ser é algo poderosíssimo em nossas vidas. E se nós conduzirmos corretamente o desejo de ser, nós chegaremos a coisas honradas, a coisas dignas, a coisas nobres. Mas se nós conduzirmos erroneamente o desejo de ser, nós somente chegaremos a um abismo, e abismo de perdição. O desejo de ser, sereis iguais a Deus. Há dois desejos fortíssimos no ser humano: o desejo de ser e o desejo de ter. E esses dois desejos nos levam, muitas vezes, a objetivos, propósitos, realizações, e outras vezes a cobiças e invejas, e a guerras. O desejo de ser e o desejo de ter pode te levar à cobiça e pode te levar à inveja, mas também pode te levar a coisas nobres. Tudo depende de como utilizamos esses dois grandes motores, agentes motores em nossas vidas. Muito do que hoje é a chamada errônea, que se entenda bem, é errônea, teologia da prosperidade, vem do desejo de ter e do desejo de ser, mais do desejo de ter do que do desejo de ser, mas vem disto e se baseia muito mais em sentimentos, digamos, vergonhosos do homem do que em sentimentos que seriam honrosos do homem. Se baseia muito mais na nossa cobiça
Desejais e nada tendes, cobiçais e nada possuís, invejais. Nós precisamos mudar muito a nossa postura. A nossa postura. É óbvio que quando fazemos o bem, a Bíblia diz, faça o bem. É uma ordenança bíblica, faça o bem. Mas a Bíblia, não satisfeita em nos ordenar a fazer o bem, ainda nos ordena a fazer o bem de uma postura correta. Porque você pode fazer o bem com diversas posturas. Jesus mesmo disse, se você faz o bem e toca a trombeta diante de você, você já recebeu sua recompensa. Porque havia o costume de alguns religiosos no tempo de Jesus que distribuíam esmolas. E que entenda bem, a esmola naqueles dias, não é a esmola que nós entendemos, uns trocados. A esmola era tudo que era dado como um auxílio, uma ajuda, e por vezes eram valores até, digamos, de um salário de um dia todo, pessoas que tinham recursos e ajudavam os pobres, pessoas que levavam, como se fosse em nossos dias, uma cesta básica, e davam ali, isso não é uma esmola, você diria, dar uma cesta básica não é uma esmola, é uma ajuda, mas o sentido bíblico de esmola é esse, não é o outro que nós estamos acostumados. Quando diz as tuas esmolas subiram diante de Deus, que foi dito ao centurião, isso era um favor, era uma ajuda de verdade, que fazia a diferença na vida de alguém, que foi feita por este homem, e que fez a muitos, que ajudou a muitos. Mas a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem, não esperando gratidão de ninguém. Sabe por quê, meus irmãos? Deixe-me tentar dar uma outra visão disso. Porque fazer o bem é o nosso dever, e devia ser a nossa natureza, sermos aqueles que abençoam os outros. Nós devíamos ser abençoadores, bondosos por natureza, benfeitores por natureza, de todos aqueles que se aproximam de nós. Isso deveria ser a nossa natureza, porque existe algo em nós, alguém em nós, Cristo em nós, é a esperança da glória. Então nós deveríamos ter a bondade de Cristo em nós, a mente de Cristo em nós, deveríamos ter essa mentalidade de fazer o bem, é a vontade de Deus, e quando fazemos o bem, fazemos mais bem a nós mesmos, fazendo o bem, do que a quem estamos fazendo o bem. Sabe, uma vez eu li num texto talmúdico, entenda bem, eu não li todo o Talmud, mas num texto talmúdico que eu li, eu achei tão interessante, eles dizendo, se você faz o bem a alguém, quem mais deveria ser grato ao outro é você. Porque esta pessoa necessitada, para a qual você fez o bem, essa pessoa lhe deu a oportunidade, por meio da sua necessidade, de você fazer o bem, agradar a Deus e glorificar a Deus, de modo que você deve a ela o privilégio de ter feito bem a ela. Vocês conseguem entender? Quantas vezes nós fazemos o bem e se a pessoa não nos agradece, e nós ficamos... Claro, é correto agradecer. Se alguém te faz o bem, agradeça. Seja grato. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor. Nós devemos viver sempre em dívida de amor. Você sabe, parece que no casamento as esposas levam isso muito a sério, né? O marido sempre está devendo amor, sempre está dizendo, você está me devendo amor, você tem que me amar mais. Porque, mas é certo.
Nós não devemos dever nada. Olha só esse versículo. Não devam nada a ninguém. Você tem vivido isso? Nossa sociedade inteira, as nações inteiras, estão baseadas em dívida. Nós nascemos endividados, praticamente. Então, se você se posicionar e dizer, eu vou dizer uma loucura aqui, mas eu creio que Deus pode nos libertar da dívida. Mas para nós nos libertarmos da dívida, nós vamos ter que mudar a nossa vida. Nós vamos ter que nos levantar. Nós vamos ter que nos virar. Nós vamos ter que vencer a cada dia um inimigo. E quando chegarmos ao final de tudo, nos libertarmos disso que é algo que hoje aflige muitas pessoas. Não dever nada a ninguém. É algo que nós, para os nossos dias, nos parece um milagre. Quantas pessoas não devem? Há quem diga, eu não tenho dívidas, tenho compromissos. Amém. Não é? Mas há muita gente endividada. Há muita gente endividada. E nós precisamos vencer isso. Mas como vamos vencer isso, pastor? Na dependência total do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo pode dizer para você, quando você vai comprar algo que não precisa comprar, mas tem aquele impulso incontrolável de comprar. O Espírito Santo diz, não compre. E você diz, mas só dessa vez. Mas o Espírito Santo insiste com você, não compre. Há muitas coisas que o Espírito Santo pode fazer e reger a nossa vida, mas se nós estivermos totalmente na dependência dEle, como nós vamos estar totalmente na dependência dEle? Quando nós oramos mais, quando nós buscamos mais, quando nós estudamos mais a palavra, quando nós lemos mais a palavra, quando nós valorizamos mais os valores bíblicos. Porque a sociedade nos oferece valores sem cessar. Sabe que, às vezes, você fica muito desconectado com alguma coisa, então você fica mais sensível quando você experimenta de novo aquela coisa. Eu me lembro, quando eu fui a Israel em caravana, que eu fui a Israel fora de caravana uma vez e em caravana numa outra vez, tive as duas experiências. E eu passei praticamente a viagem toda, eles, em qualquer lugar, eles nos davam sempre água fresca. Água fresca. E viajando, como a gente viaja sempre meio no limite, você não pode gastar muito, eu decidi, junto com minha esposa, nós não vamos comprar refrigerante. Vamos só na água fresca. E ficamos só na água fresca. Água fresca todo dia. E eles botavam água. A água era de graça. Eu não sei se vinha da bica, mas era de graça. E eu tomava aquela água. Quando eu voltei, que eu tomei um copo de refrigerante, que coisa insuportável. Por quê? Porque parece que eu me desintoxiquei daquilo. Na verdade, é o que aconteceu, né? Eu me desintoxiquei. Eu me desacostumei. E aquilo, quando eu tomei... Eu deixei de ver... Eu já, há um bom tempo, que eu louvo a Deus pela TV a cabo, ou satélite. Eu gosto de ver televisão. Eu gosto de ver desenho animado. Eu leio muito livros e tudo mais, mas eu gosto de ver desenho animado. Eu gosto de filme de aventura. Eu gosto de esses filmes fantasiosos. Eu gosto de ficção científica. Eu gosto dessas coisas. Então, eu gosto. Épico, então, eu amo. Eu amo ver filme épico. Como eu gosto. E
Por causa disso, eu deixei de ver a Rede. Eu já não vejo novela há um bom tempo. Há um bom tempo. As minhas novelas atualmente são séries da History, está vendo? Eu vejo desenho animado, mas vejo séries da History. Tá? São séries da Discovery, da National Geographic. É o que eu gosto de ver. É o que eu gosto de ver mesmo. E eu gosto muito. Então, eu deixei de ver. Mas eu tive que tratar de um assunto da igreja e fui num escritório para tratar da assinatura digital da igreja. E eu estou lá sentado, houve um problema no sistema lá, e nós tivemos que ficar esperando 1h30. E estava lá na televisão uma novela. Meus irmãos, os valores que... Eu olhei aquilo e os valores que vinham, e as coisas que eram ditas, e eu falei assim, que isso? Eu tinha a impressão de ver junto com as pessoas, olha, eu vou exagerar, você não me leve a mal, mas eu tinha a impressão de ver demônio atrás das pessoas assim. Eu disse, que coisa horrorosa é essa? Mas quando você está vendo, você nem percebe. E aqueles valores vão entrando em você. Você vai aceitando. Você vai aceitando. Nós temos que nos lembrar de uma coisa, nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo. Nós temos que ser diferentes. E a diferença está o quê? Nos nossos valores. E os nossos valores são esses aqui. É a Bíblia. Esses são os nossos valores. É isso que nós temos que valorizar. É isso que nós temos que buscar, cumprir. É ler cada uma dessas coisas. Sabe, eu tenho uma amiga, a Marili, esposa do Coraiola. A Marili, ela foi feminista, radical, de queimar sutiã. Daquela braba mesmo, braba. Ela me contou das histórias do que ela fazia. Eu disse, eu não acredito. Você era isso? Você era insuportável. Ela disse, não, Luiz, eu não era insuportável, eu era pior do que isso. Eu era intragável. Ela levantava a bandeira e tudo mais. E ela se converteu, óbvio que essas coisas estão com a pessoa. A gente que é transformada assim, mas a gente que é transformada assim, ó. É devagar e no tranco. E a Marili, ela disse que um dia ela estava lendo a Bíblia, lendo o livro de Reis, lendo sobre Jezabel, sobre a manipulação, sobre tudo isso. Olha, você sabe que, às vezes, nós estamos somente pensando no espírito de Jezabel, no espírito imundo, que anda dentro da igreja, não sei o que lá. Mas existem uns comportamentos de Jezabel que tem muita gente que está fazendo. Que manipula, que usa o sexo dentro do seu casamento para chegar aos seus objetivos. Eu tinha um tio que dizia uma coisa: nunca lute contra a sua nora, porque a sua nora e o seu filho têm algo no relacionamento deles que você não pode dar. Eles têm uma vida sexual. E sexo é algo fortíssimo. E, infelizmente, na nossa sociedade, onde as mulheres foram oprimidas e ainda são oprimidas, muitas mulheres utilizam o sexo como moeda de troca, como elemento manipulador para dominar o seu marido. E quando uma mulher usa isso, ela não está tão distante de uma prostituta. Eu sei, eu estou falando umas coisas que são um pouco